A graça e a paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos refletir hoje sobre uma situação bem comum no deserto. Não quero mais lutar, vou viver sozinho. O que Deus acha disso? Eu posso viver só? Eu desisti, eu estou pecando em não lutar mais por minha família? Então vamos meditar baseado no que a palavra diz, né? Para que a gente possa entender. E daí a gente decidir se luta, se não luta, se larga o barco, se vai ver a vida, se não vai. Amém? Irmãos, para que nós possamos entender, primeiro vamos entender qual a vontade de Deus. Para a gente entender se a gente pode ou não seguir esse caminho, vamos entender a vontade de Deus. Porque muitas vezes nós ficamos na nossa axiologia. Eu acho, eu penso, fulano disse, Deus quer que a gente seja feliz e tantas outras coisas. Mas o que de fato Deus quer? Sabemos que a Bíblia é nosso balizador, é nosso ponto de referência, nossa bússola. E vamos usar ela nesse momento. Amém? Gênesis capítulo 2, versículo 18, na minha versão NVI, eu gosto muito da versão NVI e a King James 1611 a fiel, certo? Eu uso mais ela. Diz o seguinte: Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Aqui Deus diz: Não é bom que o homem viva só. Por diversos e diversos motivos. Por questões psicológicas, por questões físicas em si. E ele vai dizer lá na frente, se um cai, outro levanta, um aquece o outro, o cordão de três dobras é sempre mais forte, ressaltando a importância de vivermos em unidade, em união, certo? E aqui o Senhor fala que não é bom que o homem viva só, porque o homem iria sentir uma carência de espírito, uma carência de emocional, e isso iria lhe trazer danos. Algumas pessoas até pegam esse texto como base para aprovar, né, uma segunda aliança e justificar que a pessoa não deve ficar só nesse processo de deserto, mas se relacionar com outro. Bem, aqui Deus diz para o homem que não é bom que ele viva só, por isso ele lhe faz uma ajudadora que lhe corresponda a auxiliadora idônea, né, em algumas traduções. Então ele fala que faz alguém para estar com o homem. Fez a mulher, deu para o homem. Daí para frente o homem vai escolher sua companheira. Mas durante o processo de deserto nós separamos. Muitos de nós estamos separados e começamos a meditar nisso. Não é bom que o homem viva só. Aqui, nesse caso, Deus não está dizendo vá arrumar outro companheiro ou outra companheira. Mas que a gente deve buscar em Deus o nosso companheiro e a nossa companheira. Porque o estar só no deserto nos traz problemas. Nós ficamos carentes emocionalmente, fisicamente, nós ficamos abalados, sentimos tantas outras consequências dessa solidão que nos afeta profundamente, trazendo tristeza, dor, amargura e outras coisas. E nós vemos que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 7, que se 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14, se não estou enganado. Vamos aqui para 1 Coríntios, para a gente ver o que é que nosso irmão Paulo diz. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 15, certo? Todavia, se o descrente se separar, que se separe. Em tais casos, o irmão fica livre da lei da servidão. Deus chamou para vivermos em paz. Se o descrente quiser ir embora, você deixa, você não tem como impedir. Você fica livre de servir. Qual é essa servidão? É a servidão de manter a mulher, é a servidão de tomar conta da casa, ser provedor, porque ela decidiu ir embora. Então você fica livre, porque não tem mais ninguém para prover, não tem mais ninguém para proteger. A mulher que o marido vai embora, ela não tem ninguém para lavar, cozinhar, passar, ela está livre dessa servidão. Mas Paulo diz nesse mesmo texto, né, no finalzinho, lá no versículo 39, que a mulher está ligada pela lei do marido, pela lei do casamento, ao homem até a morte. Então ele diz que se o homem quer ir embora, deixe. Você não tem o que fazer. Mas você não está livre para casar novamente. Aí começam as complicações, tudo se amarrando, certo?
Então, o Senhor diz, através de Paulo, né, que se uma mulher separar do seu marido, ela deve viver só ou se reconciliar, certo? Ele diz o seguinte, no versículo 14 de 1 Coríntios 7. Aos casados dou esse mandamento, não eu, mas o Senhor. Que a esposa não se separe do seu marido, mas, se o fizer, que permaneça sem casar, ou reconcilie-se com seu marido. E o marido não deve divorciar da sua mulher. Então aqui nosso irmão Paulo vem nos dizer que a mulher não deve separar do seu marido, o marido não deve separar de sua mulher, mas se a mulher acabar separando, viva só. Mas, irmãos, o que nos leva a separar e não querer mais voltar para o casamento? Bem, violência, adultério, violência psicológica, humilhações e outras coisas. Nós não somos radicais a ponto de dizer, se teu marido te machuca, te maltrata, se teu marido te bate, suporte tudo caladinho. Não, porque pode acontecer um feminicídio, um assassinato. Então, se teu marido te agride, é violento, você separe e busque em Deus a restauração desse homem. Se você tem risco de vida, separe. Cuide da sua espiritualidade, das feridas do seu coração e em seguida, quando estiver bem, comece a buscar em Deus a restauração do seu marido. Ah, irmão, mas eu quero daí para frente viver só, não quero mais voltar para ele. Ok, vamos lá. Se teu marido te traiu e tu decidiu ir embora, se ele te bateu e tu decidiu ir embora, se ele te oprimia psicologicamente e tu decidiu ir embora, e você decide não orar mais por ele, e decide não viver mais com ele, e decide viver só em castidade, você não vai estar em adultério, certo? Mas, se você não quer voltar para aquela pessoa, é porque significa que você está ferida ou ferido e não consegue perdoar a pessoa. Ah, mas eu perdoei, não quero nem contato. Não, não existe. Essa história de perdoei, não quero contato, é uma ilusão. Porque se você perdoa o seu marido, perdoa a sua esposa, então você automaticamente passa a conviver com eles. Por quê? Porque vocês são uma só carne. Vocês não têm a opção de perdoar e viver longe. Porque se você perdoa e quer viver longe, significa que não houve perdão. Porque se é uma só carne com você, você fica compelido a voltar ao matrimônio. Porque você pode ter um conflito com um irmão, com um primo, um amigo, e perdoar aquela pessoa verdadeiramente e não querer ter mais contato, para evitar que aquele conflito aconteça novamente. Então, para se preservar, fica na tua e eu na minha. Mas no caso do casamento, vocês são uma só carne e estão ligados. Então, se você decide a viver longe daquela pessoa, acontece duas coisas. Você vai começar a ser assolado ou assolada pela carência, pelo desejo, pelas necessidades físicas de ter o sexo, o carinho, o contato físico e afetivo com outra pessoa. Naturalmente, vão aparecer outras pessoas na sua vida. Pode ser que não apareça hoje, daqui a um mês, daqui a um ano. Mas quando você estiver curadinha, que não estiver mais sentindo nada pela outra pessoa, né? Quando você achar que não sente nada, então você conhece alguém na igreja, no trabalho, na faculdade, na rua, e começa a conversar com aquela pessoa, troca mensagem, WhatsApp, e cria-se um sentimento afetivo, uma amizade. Daqui a pouco estão enamorados, apaixonados. E decidem viver uma vida para se dar uma chance. Então, automaticamente, você vai entrar em adultério. E isso te afasta da presença de Deus. E você pode dizer, não, Deus quer que eu seja feliz. Deus quer que você seja feliz na presença dele, longe do pecado.
Essa história de viver uma segunda vida, viver em adultério e Deus aceitar, irmãos, isso é uma utopia, uma mentira perigosa. Porque você está dizendo que Deus tem que rejeitar as regras dele, os mandamentos dele, as vontades dele, os projetos e planos dele para se sujeitar à minha e à sua vontade. Como se o homem fosse o centro do universo, o centro da vontade de Deus, e Deus vivesse para fazer a vontade do homem. Não é assim. É exatamente o oposto. Deus não foi criado por nós, mas nós fomos criados por Deus para Deus, e sem Deus não podemos viver. Deus deve ser o centro da nossa vontade. Então, esse é o primeiro risco de viver só. A outra questão é, se você não consegue perdoar seu cônjuge, para voltar com ele te traiu, tu ficou magoada, não quer perdoar, deixa ele viver a vida dele, eu não quero que ele me traia novamente. Então, você se encaixa em Marcos 14, 26 e Mateus 6, 14, que diz que aquele que não perdoa as ofensas do seu irmão, de Deus não se receberá perdão. Pois a Bíblia diz, se nosso irmão nos fere, nos ofende, e nós não conseguimos perdoá-lo, significa que Deus não vai perdoar nossas ofensas. E Deus não perdoando nossas ofensas significa que nós estamos com nossos pecados acumulados. E uma hora vamos apresentar eles a Deus e não teremos o perdão, e isso vai impedir nosso acesso ao céu. Irmãos, quando você casa com uma pessoa, um homem ou uma mulher, e aquela pessoa faz algo contra você, te deixou, te abandonou, te traiu, brigou, seja lá o que foi, e aquela pessoa vai ser tratada por Deus, e Deus oferece uma oportunidade de vocês se reconciliarem, e você diz que não quer, porque não quer passar por aquilo de novo, é porque você está com amargura, está com tristeza, está com feridas no coração, e não consegue perdoar aquela pessoa. Essa falta de perdão vai bloquear teu acesso ao céu, aos recursos de Deus, ao fluir da graça de Deus em tua vida. Isso é claro e transparente, cristalino, porque a palavra diz isso. E não existe, irmãos, não existe essa história de eu perdoo meu marido, minha esposa, mas não quero mais conviver com eles. Isso não é perdão. Você pode morrer dizendo eu perdoei, mas não quero estar junto. Porque o perdão, irmãos, ele acompanha o amor, e o amor suporta, dá uma nova chance, uma nova oportunidade. Mas porque muitas vezes dizemos que perdoamos, mas não queremos conviver. Porque estamos feridos, magoados, entristecidos, com medo, e não nos damos essa oportunidade. Isso significa que não confiamos em Deus para tratar nossas feridas. E não confiamos em Deus para nos dar essa oportunidade de recomeçar. E precisamos ver isso e corrigir isso em nossa vida. Por isso a importância da nossa cura. Da nossa cura interior, do trabalhar Deus em nossa vida, da libertação de nós mesmos. Quando conseguimos isso, conseguimos olhar para o nosso cônjuge e entender que eles erraram. Que eles erraram. Mas como Deus me perdoou, nós perdoamos ele e seguimos junto rumo ao reino de Deus. Aquele homem que não perdoa sua esposa, aquele homem que rejeita sua esposa, Cristo diz que se o homem repudiar sua esposa e casar com outra, ele põe aquela mulher no risco do adultério. Por quê? Porque se aquela mulher se envolver com outro homem, ela estará em adultério. Pois a Bíblia deixa claro em Mateus 19, versículo do 7 em diante, quando Jesus começa a falar sobre isso, Jesus diz de forma clara que se o homem deixar sua esposa por qualquer motivo e casar com outro, comete adultério. E se a esposa rejeitada, repudiada, abandonada, casar com outro, também comete adultério. Então, se tu não perdoa tua esposa e prefere viver tua vida só, você expõe aquela pessoa ao risco de continuar no adultério. Ah, mas ele quem quis, quem começou tudo. Sim, irmão. Mas Deus te chama a paz. Então, se você se reconcilia, passa pelo processo de restauração, leva aquela pessoa à presença de Deus, os dois são restaurados. Mas se você rejeita, aquela pessoa vai continuar no mundo do pecado. E Deus também cobrará de ti. Porque não foi você que pôs ela ou ele no pecado. Mas se você não se dá ao perdão,
você impede que aquela pessoa tenha o ambiente de conserto na vida com você. E aquela pessoa acaba vivendo uma vida de pecado. Então, quer queira, quer não, Deus também cobra isso da gente. Por isso, precisamos levar em consideração vários pontos. Por que eu não quero mais meu relacionamento? Porque eu não consigo perdoar. Se eu não perdoo, eu corro o risco de não receber o perdão de Deus, então eu vou curar meu coração. Se eu rejeito aquela pessoa e diz, não, mas eu perdoo, eu amo ela, mas quero que ela viva a vida dela, e eu vou viver a minha, eu estou descumprindo o princípio do casamento. Então, quando eu me ponho a orar, eu me sujeito à vontade de Deus, me submeto à vontade de Deus, e Deus começa a gerar situações para aquela pessoa ser salva e liberta. Deus começa a gerar situações para que aquela pessoa seja alcançada através da sua vida. Então você cumpre um princípio do Senhor, você cumpre uma ordenança, você obedece a Deus e Deus gera situações para que tudo se resolva. Quando se trata de casamento e alguém se põe a orar, o marido ou a esposa, Deus trata o cônjuge apartado, transforma, traz de volta para casa, continua a transformação e faz a transformação completa. Mas se nós não acreditamos em Deus, não nos deixamos passar por esse processo, o processo não vai acontecer. Então a culpa é nossa de não querermos cooperar com Deus. E muitas vezes ficamos dizendo, por que eu e não meu cônjuge? Irmãos, tem coisas que só Deus sabe. Se Ele escolheu você, é porque o processo é com você. Se você, nesse momento, está assistindo esse vídeo, é porque Deus te tocou, te chamou para o processo de restauração, porque Deus quer fazer um milagre na tua vida, quer cumprir uma obra na tua vida e através da tua vida ser glorificado e alcançar a vida de outros. Então, se você pega e está nos canais de restauração e diz, não, mas eu não quero restauração, eu vou ver uma nova vida, é porque você está sendo rebelde ao chamado do Senhor. Simples assim. Porque se Deus te chama é porque Ele tem um propósito em tua vida. E como diz, né, a palavra do Senhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e estão segundo o seu propósito. Então Deus vai fazer qualquer coisa para transformar a minha e a tua situação. Mas não se trata só de mim e de você. Se trata de mim, de você, dos nossos cônjuges, dos nossos filhos, da sociedade, da igreja, do plano de Deus. Mas o grande problema é que estamos no deserto pensando que só se trata de nós. Deus tem que nos fazer feliz, Deus tem que nos servir, Deus tem que fazer a obra, Deus tem que fazer o milagre em nós. Mas esquecemos que tudo é feito por Deus, para Deus, pela vontade de Deus. E sem Deus nada pode ser feito. Então, quando você parar para refletir sobre eu quero ficar só, eu posso? Bem, se você se dispõe a ficar só, você não vai estar adulterando, então é uma coisa a menos. Mas se você fica só porque não acredita em Deus, que Deus pode fazer um milagre, já está começando errado. Se você quer ficar só porque não perdoa o cônjuge, você está errado. Se você diz que perdoa, mas não quer conversa com ele, está errado. Agora, se você diz, bem, eu não creio na restauração, meu cônjuge não quer, então como não quer, eu vou viver na vida só e vou orando para que Deus seja feita a vontade dele. Então aí você está mais alinhado a Deus, mas ainda está ferido. Porque todo aquele que está curado, ele espera em Deus, deixa que o outro siga o caminho dele, ora e clama pela vida dele para que Deus resgate, Deus trabalhe, Deus traga, e continua buscando a Deus nesse propósito. Então Deus vai e faz a obra, primeiro em nós, nos curando, libertando e restaurando, e depois nos nossos cônjuges. Então, meu irmão, minha irmã, basicamente é isso que nós devemos levar em consideração. Porque eu não quero mais a restauração. Examine seu coração e você verá que há um risco muito grande. O melhor seria lutar pela restauração. É doloroso? É difícil? É. Mas se você estiver com Deus, tudo fica mais fácil. Amém? Que o Senhor te abençoe, conceda o desejo do teu coração, em nome de Jesus.